Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Querido irmão, querida irmã, nós nos encontramos no segundo domingo do tempo do Advento. Neste novo ano litúrgico, a Igreja nos convida a nos prepararmos para a vinda do Senhor. Na semana passada, no primeiro domingo, meditávamos sobre a importância de estarmos vigilantes e atentos, prontos para a chegada do Senhor. E devemos recordar que não sabemos a hora, por isso a vigilância movida pelo amor deve ser constante. E hoje a palavra de Deus, ela nos convida a nos prepararmos, estarmos atentos e vigilantes, mas não parados, não de modo passivo, mas preparando o caminho do Senhor. Se antes a temática da semana passada era a vigilância, esta é a conversão. Estar preparado sim para a vinda do Senhor, mas preparando-nos para a vinda do Senhor, ou seja, movendo o nosso coração à conversão. Sim, preparai o caminho do Senhor, ou seja, preparemos o nosso coração para que ele não encontre os entulhos que cabem aqui dentro. E qual tipo de entulho cabe em nosso coração? O pecado. É por isso que o Senhor nos chama à conversão. Tudo aquilo que nos fecha ao amor, tudo aquilo que nos prende ao egoísmo é entulho, obstáculo, não apenas para o amor a Deus, mas também para o amor para com o próximo, com o irmão. O Evangelho é retirado do livro de São Lucas, no capítulo 3, de 1 a 16. E aqui, já no início, fica muito claro que a nossa fé é uma fé baseada concretamente na história, não é uma lenda, não é uma ficção. Muitas pessoas, inclusive, chegavam a duvidar da existência real de Jesus. E Jesus existiu, e não faltam dados históricos para comprovar a existência de Jesus e todo o movimento que se deu a partir da sua encarnação, morte e ressurreição. E aqui, então, nós temos logo no começo do Evangelho a clareza deste determinante histórico. Portanto, não é uma montagem, não é propriamente, podemos dizer com toda a convicção, não é uma lenda, nem uma história recontada ou adaptada. É assim que hoje nós temos como grande figura a presença de São João Batista, porque é o Senhor que, ouvindo a palavra de Deus, clama do deserto: preparai o caminho do Senhor. E preparar o caminho do Senhor, nós vemos então no versículo 3, nós nos movemos a uma conversão contínua, porque João pregava um batismo de conversão. Um batismo de conversão significa prepare os seus corações para aquele que virá. E imediatamente São João Batista preparava todo aquele povo de toda a região que convergia até ele para ouvi-lo e escutá-lo a um batismo de conversão, a um batismo de renúncia dos pecados e de uma vida pregressa e errada para uma vida pautada na palavra de Deus. Por isso ele do deserto clama: preparai o caminho do Senhor. Então nós somos chamados neste domingo a prepararmos o nosso coração. Esta preparação do coração, ela se dá de uma forma tão interessante que dentro da Sagrada Escritura, e aqui exatamente São Lucas vai nos trazer, sobretudo na questão de todo o movimento de terra, não se tinha trens, aviões e sobretudo naquela região barcos, o que nós tínhamos daqueles que se deslocavam a pé era verdadeiramente a caminhada. E aqui diz que o Senhor nos ajuda a preparar o caminho para a vinda dele. O Senhor nos ajuda a nos libertarmos do pecado. Não é um empreendimento apenas meu e seu, um hercúleo, um imenso, enorme e já frustrado programa de conversão. O Senhor nos dá a graça da conversão. Por isso ele diz: preparai o caminho do Senhor, endireitai as veredas, todo o vale será aterrado, então não precisaremos descer, a montanha e a colina serão rebaixadas, serão cortadas para que possamos caminhar tranquilamente. E caminhar tranquilamente não apenas os saudáveis, mas os coxos, os cegos, as mulheres que estão grávidas e as crianças. Este caminho, a preparação para este caminho com o apelo, a ajuda do Senhor é para todos, não para pessoas especiais, mas para todos. É assim que nós temos essa alegria de compreendermos que toda esta movimentação está presente na primeira leitura retirada do livro do profeta Baruque. E lá vai dizer:
Deus ordenou que se abaixassem todos os altos montes, as colinas eternas, se enchessem os vales para aplainar a terra e assim Israel pudesse caminhar com segurança. Então entendemos com tranquilidade sob a graça e a proteção e a glória de Deus. Portanto, um batismo de conversão, preparar o caminho do Senhor, é nos dirigirmos concretamente com o nosso passo, é verdade, com o nosso passo, a nossa caminhada, o nosso cansaço e com a ajuda do Senhor, com a presença do Senhor neste movimento de preparação e de conversão. Toda esta dinâmica nos coloca diante desta grande oportunidade de vermos o amor crescer dentro de nós. É o que encontramos na segunda leitura retirada do livro de Filipenses. Ali vai dizer, depois que Paulo cumprimenta e expressa todos os seus afetos com relação à comunidade de Filipe, aos filipenses, então ele vai dizer que o vosso amor cresça sempre mais. E é isso que ele pede a Deus, que o vosso amor cresça sempre mais. Ora, nós estamos preparando o caminho do Senhor. E entendemos, portanto, que preparar o caminho do Senhor na presença do Senhor, com a ajuda do Senhor e o nosso querer e o nosso esforço, se dá por amor. Amor a Deus e amor que Deus tem por mim, por você, pelo seu povo. E é assim que São Paulo vai dizer que o vosso amor cresça. Que esta preparação, então, nunca termine. Estamos sempre podendo amar mais a Deus. Que o vosso amor cresça sempre mais. Para tanto, para o amor crescer, é necessário discernimento. Sim, vai dizer São Paulo, para discernirdes o que é melhor. E assim que é no conhecimento, nos estudos, na experiência, na oração, na vida, vamos crescendo no amor e vamos distinguindo, discernindo, separando o que é de Deus, o que Deus tem para nós e o que é do mundo, o que é nosso, do nosso egoísmo e que não serve para nós. É preciso então a graça de Deus, o próprio Espírito Santo que nos ajuda na caminhada, no vencer toda a dinâmica de pecado para sabermos o que devemos ter ou que devemos não ter em nossas vidas. Portanto, o Advento é um tempo de preparação, também é um tempo de purificação, de tirar para fora, de expurgar da nossa vida, neste tempo de reflexão, o que não convém a você, neste momento do seu amor, do seu desenvolvimento, da sua maturidade espiritual, da sua santidade. Não podemos começar este ano do mesmo modo que vivemos o ano passado, sim, o ano litúrgico. É necessário, então, saber o que devemos tirar das nossas vidas e o que devemos colocar para glorificar mais e mais a Deus. Toda esta dinâmica se dá como uma grande expressão no amor, nesta purificação, para que o amor possa crescer e assim Deus, na sua vinda, nos encontrar puros e sem defeito. Este é o dia de Cristo, que fala São Paulo, para que o Senhor, nos encontrando no amor, discernindo o certo e o errado, o que é da vontade de Deus e o que não é de sua vontade, o que devemos abrir mão e o que devemos colocar em nossas vidas, e assim, exatamente puros e sem defeitos, estarmos prontos para a vinda definitiva, a segunda vinda do Senhor. E tudo isso expressa nada mais, nada menos que a glória de Deus, a salvação. Sim, nós encontramos no Evangelho, todas as pessoas verão a salvação de Deus. O Senhor nos deseja salvos, vivos, para toda a eternidade, com a vida eterna, aquela mesma vida eterna que desejou a samaritana naquele poço, uma sede que pudesse ser saciada, uma felicidade que não pudesse ser extinguida. Esta é a vontade do Senhor, é a vontade que está no seu coração. Esta é a grande promessa do paraíso, que não se dá aqui na terra, mas no Senhor, com o Senhor. E por isso nós nos preparamos para a sua vinda. Nós vivemos e queremos ver a salvação que vem de Deus, e isto nada mais é do que vai dizer então a primeira leitura retirada do profeta Abaruque. Dizemos que o Senhor vai tirar toda a veste de luto, de aflição. O Senhor vai nos revestir de sua glória, vai nos colocar o manto da justiça que só Ele pode dar, e na nossa cabeça o diadema da glória do Eterno. Palavras dirigidas a Jerusalém que cabe a cada um na medida em que nós queremos ver o esplendor do Senhor e queremos realmente revelar esse esplendor. Queridos irmãos, vai dizer então a primeira leitura: despe, ó Jerusalém, a veste de luto e de aflição, porque nós, sem conversão, significa que nós estamos mortos, numa condição de morte. Converter-se significa abrir-se à vida. Por isso,
São João Batista clamava e as pessoas ouviam porque se reconheciam no pecado e desejavam, portanto, uma vida nova. É nesta dinâmica que o Senhor nos deseja caminhando longe do pecado, que nós vemos na primeira leitura ainda em Baruque, diz assim: com alegria a luz da glória de Deus será manifestada, portanto, também a sua misericórdia e a sua justiça. Misericórdia e justiça, exatamente o que nos diz São Paulo aos Filipenses. Então, tudo isto no dia de Cristo, na experiência da salvação, diz então a segunda leitura, no versículo 11, veremos tudo isso e estaremos cheios do fruto da justiça que nos vem por Jesus Cristo, para a glória e o louvor de Deus. Vigiai, estai atentos, de cabeça erguida, o Senhor virá, e não fiquemos parados apenas erguendo a cabeça. Ouvindo a voz que clama, preparai o caminho do Senhor, vivamos intensamente neste tempo de advento uma dinâmica de conversão, preparando o coração para o sacramento, para a celebração do sacramento da reconciliação. Este é o momento mais do que oportuno para você realmente celebrar a reconciliação e a penitência, confessar seus pecados e receber da igreja, por meio do sacerdote, a absolvição que o Senhor concede àqueles que, humildemente reconhecendo os pecados e arrependidos, pedem a Ele a absolvição. Esta é a melhor forma e, neste momento, a mais importante para nos prepararmos para a vinda do Senhor e, não menos, para celebrarmos o nascimento do Senhor. Um coração preparado como uma manjedoura, um coração, como vimos na segunda leitura, um coração puro e sem defeito, recebido a graça do perdão dos pecados. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Maravilhas fez conosco o Senhor, exultemos de alegria.